galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, pra quem acompanha a política de perto, já tá sabendo que as eleições começaram. Todo mundo aí tá fazendo a sua movimentação, de Bolsonaro a Lula, passando pela terceira via, Sérgio Moro, e a gente vai comentar bastante sobre isso hoje. Começando por Bolsonaro, nosso presidente encerrou a semana indicando que se filiaria ao PL. Anteontem tivemos aí uma reviravolta, não é bem assim, adiou esse casamento, e ontem tivemos mais informações, inclusive envolve outros partidos, e a gente vai falar bastante sobre isso, e algumas coisas até confirmam o que a gente já vinha falando nos últimos dias. Já o Lulinha está na Europa, e gente, pasmem, o Lula falou em uma palestra ao vivo, temos o vídeo dessa vez. O Lula assume publicamente que o PT destruiu o Brasil, sim. E ainda tivemos aí um evento que virou notícia, o Lula teria sido aplaudido de pé pelo Parlamento Europeu, porque ele é extremamente respeitado e tudo mais. O que realmente está acontecendo? Será que isso aconteceu? É só narrativa? Enfim, a gente vai falar sobre isso. Vamos também falar rapidamente sobre o Ciro Gomes, uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar. Vamos falar sobre o Sérgio Moro, que ontem teve uma fala histórica no Twitter, virou até notícia, vou mostrar para vocês, e foi pego na hipocrisia, né? É o que esperar do Sérgio Moro. Ainda sobre eleições, acho que a maioria de vocês sabem o que nos aguarda no âmbito das redes sociais. E ontem tivemos um evento aí no exterior que pode impactar esse cenário no Brasil. A gente vai falar sobre isso, tem outros temas que eu espero que também dê tempo. Espero que dê tempo de falar de pandemia e várias outras coisas, mas já vamos começar aqui sobre a questão de Bolsonaro e o PL. Ontem, nosso presidente falou com a imprensa. O vídeo completo tem 7 minutos e um quebrado. Só tem umas besteiras aqui que eu adicionaria, mas a Elisa fez um recorte de 2 minutos e 20 com a parte mais importante do que Bolsonaro tem a falar sobre a questão do PL. A gente vai ouvindo aqui do início, a gente vai dando uma pausa e a gente vai comentando. Vamos ver o que Bolsonaro falou sobre o seu futuro partidário. Olha só. Partido político. Eu não sei como é que divulga uma matéria que teria trocado ofensa com o Valdemar da Costa Neto. Eu nem conversei com o Valdemar por telefone. Uma rápida troca por zap, já estavam negociando. O que acontece? Tem alguns estados. Pausa aí. Não sei nem como é que soltaram uma matéria como essa. A matéria que o Bolsonaro se refere é a matéria do tabloide, né? Chamando assim, o antagonista. Que é lá, né, o grupo que basicamente, acho que o Brasil concorda, são os principais assessores de comunicação do Sérgio Moro, estão juntos desde a época da Lava Jato, diversos vazamentos e tudo mais. Inclusive, eles trouxeram ontem uma matéria exclusiva sobre o futuro partidário de Sérgio Moro. E muita gente se questionou, né, como é que o Cláudio Dantas sabia que Bolsonaro e o Valdemar se xingaram? Ou será que só estão tentando colocar lenha na fogueira e atrapalhar o presidente? Tudo indica que é a segunda opção. Só estão tentando atrapalhar o meio de campo com mentiras. Mas vamos continuar. Que para mim, para uma possível eleição, se vier candidato, são vitais, como São Paulo. Ele tem um compromisso em São Paulo, que é com um candidato que vai apoiar o atual governador, se ele tiver o espaço lá no partido dele. E o que eu preciso, se vier candidato, já bem claro, obviamente, é ter candidato em quase todos os estados, em especial São Paulo, que tem mais de 30 milhões de eleitores. Então é isso que está pegando, vou demandar uma pessoa de palavra. Isso que tá pegando. É o que a gente vinha comentando. O Bolsonaro já falou isso também, né? É o estado de São Paulo. Desde antes de embarcar para Dubai, ainda quando não tinha nenhum problema, ele falava, pô, ainda tem um pontinho ali que a gente tem que resolver. É o estado de São Paulo. É o estado de São Paulo. É o estado de São Paulo. Deixa eu voltar aqui uns 3 segundos, que ele falou uma coisa aqui interessante. Que tem mais de 30 milhões de eleitores. Então é isso que está pegando, vou demandar uma pessoa de palavra. Ele falou que está buscando uma negociação, não conseguiu ainda a garantia de outro lado, que ele possa desfazer do que fez no passado. Então resolvemos simplesmente adiar. Se lembra como a gente vem falando nos últimos dias? Pessoal, na política, palavra é uma coisa extremamente importante, ainda mais para os políticos do tal centrão. E palavra, assim, é aplicada a diversas coisas. Desde você cumprir uma promessa, né? Tipo assim, né? Basicamente cumprir promessa. Mas que promessas seriam essas? É desde você fazer um acordo, falar, não, você vai vir pro partido e o partido vai dar o que você pediu. A gente combinou, fechou esse acordo, você vai poder indicar aí os senadores para os estados, a gente vai poder ver aqui, nenhum diretório vai apoiar a esquerda e tudo mais. Esse é o tipo de acordo. Os políticos também, eles querem ser conhecidos, por exemplo, chega sei lá, no plenário vai ter uma votação, ele fala, não, eu vou te trazer 50 votos. Vou trazer 50 votos de minha bancada. Vou trazer 50 votos. Chega na hora da votação e ele traz os 50 votos. Ele promete e ele cumpre. Então todo esse tipo de coisa são vários acordos que
valorizam, né, o passo dos políticos. E a gente vem falando isso daí, da importância. Importante, tem que cumprir acordos. Tem que cumprir acordos e Bolsonaro faz até um aceno pro Valdemar, aquela típica fala, né, para afagar o Valdemar. Não, olha só, o Valdemar é um cara bom, cumpre acordo e tudo mais. Até o momento não achou, não conseguiu aí desfazer, mas tá tentando. Tá tentando. Vamos ver o que o Bolsonaro diz. Não adianta a gente começar um casamento com coisas pendentes. Tá? E temos um patrimônio muito grande. Falei, mandei mensagem pro Valdemar da Costa Neto. Tá? Temos bandeiras que não é eu falando no dia da filiação, quero que ele também fale. Nós dois devemos estar afinados. E muita coisa está em jogo. As eleições não se resumem apenas para presidente. Temos deputados federais que têm uma chance de fazer uma grande bancada com bons quadros, mas o nosso partido não pode estar flertando com a esquerda num ou outro estado. Então, se nós resolvermos isso aí, eu assino essa filiação, que no meu entender me satisfaz, e satisfaz grande parte do nosso eleitorado, que quer uma continuidade da minha política. Agora, para ter uma continuidade, não basta o presente. Você tem que fazer uma bancada boa de senadores e deputados federais. Né, pô, Valdemar, cara de palavra, tudo, mas ele faz aquele elogio que é pra ver se o Valdemar fica feliz e começa a trabalhar, mas ao mesmo passo disso. Não dá. Não é só eu chegar e eu falar, ai, nossas pautas, defendemos isso. O Valdemar, enquanto o dono do partido, tem que falar também. E aí, olha a maldade de Bolsonaro. Ele fala que o Valdemar é um cara de palavra. Faz aquele elogio. E depois ele diz que o Valdemar tem que falar a mesma coisa que ele fala. Se o Valdemar é um cara de palavra, ao passo que o Valdemar repete o que o Bolsonaro disse, ele vai ter que cumprir. Entendeu? Entendeu a jogada? Valdemar é um cara de palavra. Se Bolsonaro diz, ó, o partido vai lutar, sabe, por ideias, princípios da direita, não vai se aliar à esquerda e tudo mais, e o Valdemar vem e diz a mesma coisa, e aí? Você tem palavra ou não tem palavra, Valdemar? Bolsonaro também não é besta. A gente falou ontem. Tanto Bolsonaro sabe o que está acontecendo no PL, tanto o Valdemar também conhece a cabeça de Bolsonaro. Essa movimentação aqui, normalmente, ela se dá, né, a quatro paredes, no privado, normal. A Elisa ontem, eu até estava lá na plataforma Roxa, ela falou uma frase que é o seguinte: Bolsonaro está colocando, assim, holofotes até nas negociações que antes apareciam, que acontecia assim na escuridão. Bolsonaro está trazendo todas essas negociações políticas à luz do dia, assim, de forma bem clara. O Brasil acompanha as negociações entre o presidente e o seu futuro partido. Um de suas futuras opções, pelo menos. Mas vamos continuar. Mas então não tem chance do senhor voltar atrás da decisão? Eu não vou voltar atrás porque eu não falei nada. Eu nunca conversei com vocês. Na política, as coisas só acontecem depois que você assina. Eu falou nada. Pessoa tá 99% acertado. Tem tudo para dar certo. Depende do Valdemar. Aí tem um corte, né? E faz algumas perguntas. Aí Bolsonaro mais uma vez fala: não, Valdemar é um cara de palavra, tudo mais. Só depende dele. Com a sua habilidade, que todo mundo conhece, conduzir esse acordo que ele fez no passado, de partir para um casamento, tem tudo para dar certo. Presidente, com relação a voltar a namorar com outros partidos, com o Valdemar? Não, eu não vou flertar com o PP, por exemplo. Miquel ainda, depois que apareceu essa notícia falsa de troca de farpas entre o Valdemar, né? Eu conversei com o Ciro, nada disso aconteceu, conversei com o Fábio Faria, conversei com o Jair Marinho, as pessoas que estão lá no Brasil, né, ajudando a conduzir isso aí. A possibilidade existe, como eu disse para você, eu tenho um limite. Tá? O republicano também continua conversando comigo, agora depois desse caso, mas que eu tenho falado, eu espero pouquíssimas semanas, 2, 3 no máximo, casar ou desfazer o noivado. Casar ou desfazer o noivado nas próximas 2, 3 semanas. Então, Bolsonaro dá uma data, dá um prazo limite, rebate mais uma vez aquelas afirmações que ele está derretendo, que ninguém o quer. Ele fala: ó, o PP está aí ainda, o Republicanos também está aí, eu sigo firme e forte. E ele fala uma coisa interessante. Ele fala aí que ele conversou com o Ciro Nogueira, o Faria e tudo mais, e com o Rogério Marinho. E a gente comentou nos últimos dias que essas movimentações, Bolsonaro, PL e tudo mais, visando o partido, não é só coisa que Bolsonaro está resolvendo. Os ministros, né, também estão olhando, estão conversando, eles sairão candidatos. Então o Rogério Marinho tem total interesse aí em estar acompanhando de perto essas decisões de Bolsonaro. O Rogério Marinho será candidato. Dizem que o interesse do Rogério Marinho é sair como senador pelo Rio Grande do Norte. Um nome aí que eu acho que a maioria das pessoas não tem muito do criticar, né? Na verdade tem mais assim questões de elogio. O trabalho aí do Ministério do Desenvolvimento Regional, acho que está sendo aí, sabe, bastante comentado de forma positiva nas redes sociais. Quando você olha principalmente o que vem acontecendo no Nordeste, né? As obras de infraestrutura para trazer água para o povo nordestino, eu acho que ninguém, né, pode ficar insatisfeito com isso daí. Mas tudo bem. Mas vamos continuar aqui que tem mais coisas ainda sobre Bolsonaro e o PL.
Veio lá o Capitão Augusto. Ele, inclusive, tinha se lançado no início do ano como candidato à presidência da Câmara. Ele fez uma fala, seu antagonista, é o seguinte, ó, Bolsonaro e Valdemar terão que ceder, diz Capitão Augusto. Você vê que uma pessoa... Bolsonaro tem que ceder, beleza, todo mundo fala isso o tempo todo. Mas você vê alguém do partido do Valdemar, do PL, falando, ó, Valdemar vai ter que ceder. Não adianta o Valdemar querer bater no chão, gritar, ele tem que ceder também. Valdemar vai ter que ceder. Então você percebe que mesmo dentro do partido tem uma ala de pessoas, onde mostrou lá deputados da Bahia, agora você vê o Augusto, se não me engano, o Augusto é de São Paulo, falando, pô, tem que conversar, né? Chegar no meu termo. Aí você vê aqui outro. Apesar do adiamento, PL confia na filiação de Bolsonaro, pois se ele desistir, a ferida ficaria aberta e teria consequências. Esquece a manchete, olha só. Um dirigente do PL, muito próximo a Valdemar, avalia que, apesar do adiamento, a filiação de Bolsonaro ao partido deve acabar ocorrendo. Segundo Lauro Jardim, um dirigente próximo do Valdemar. E ele elenca algumas razões para que isso se concretize. Primeira, questões estaduais, basicamente as de São Paulo e Pernambuco, não são intransponíveis. Dá para resolver. Ainda que eles falam tudo mais, que a ferida vai ficar aberta, que o PL não vai ter mais lealdade, que isso, que aquilo outro. Gente, a realidade é o seguinte. No Brasil, os partidos que um dia sentaram na presidência da República e falaram, não, a gente está aqui, temos o presidente, é algo minúsculo. Você tem o PT, você tem um PSDB, você tem o MDB aí na retaguarda, né? Que são aquele partido conhecido, os 3 grandes partidos do Brasil, que hoje em dia nem estão mais esse bambambam todo. E você tem o PSL. Gente, olha o do Collor mesmo, ninguém nem lembra o nome do partido. Eu não lembro o nome do partido do Collor, acho que era o PTN na época, nem lembro. Mas você vê o PSL. Quem era o PSL antes de Bolsonaro? Depois que Bolsonaro foi pro PSL, olha como o PSL aparece o tempo todo agora na TV, na imprensa como um todo. O PL sabe, o Valdemar sabe. É melhor baixar a bolinha um pouquinho, senta, escuta o que Bolsonaro tem para falar, né? Porque não tem nada que seja intransponível. E todo mundo sabe que é um absurdo, eles mesmos têm que saber, cara, como é que vocês vão apoiar um opositor do presidente da República? Como é que um partido, sabe, quer ser um grande partido imponente, apoiando a esquerda, como é no Nordeste, apoiando o PT? Alguém consegue imaginar o PT do Lula no estado, sei lá, de Goiás apoiando o Bolsonaro? Não faz o menor sentido. E depois ele elenca mais 2 coisas, que é a conversa com o PL foi longe demais, se Bolsonaro desistir, a ferida ficaria aberta e blá blá blá. Não acho que isso aqui vai acontecer. E por fim, Flávio Bolsonaro é favorável ao ingresso do pai ao partido. Esse vale a pena analisar, falo com vocês. O Flávio é aquele filho que Bolsonaro manda na frente. Vai lá, Flávio, vê se, sabe, a terra é firme, se dá para caminhar, tanto que a questão que envolve o Patriota, as negociações que tentou se fazer no passado, Bolsonaro mandou o Flávio primeiro, vai lá, Flávio, conversa, vê, vai, não vai, deu errado, né? Uma decisão do TSE, o Adilson Barroso foi afastado do cargo de presidente do Patriota, quem assumiu foi o Vasco Rezende e tudo mais, enfim, águas passadas. Valdemar convoca reunião com diretórios do PL de todo o Brasil enquanto espera Bolsonaro. Só olha, é uma matéria de 2 parágrafos. Segundo parágrafo. O objetivo do encontro, segundo pessoas próximas de Valdemar, tem por objetivo azeitar a entrada do presidente da República na sigla. Valdemar vai ter que ceder, né? Um pouquinho. Não adianta querer ter o presidente da República e querer cantar de galo. Não vai colar dessa vez. Não vai colar. E só pra gente fechar aqui o tema e começar a avançar aqui em outras coisas, ontem o antagonista, mais uma vez, propagando mentiras na maior cara de pau. O Cláudio Dantas, que um dia já recebeu o prêmio ESSO do jornalismo, escreveu essa pérola. Bolsonaro tentou impor a Valdemar candidatura de Eduardo a governo de São Paulo. Gente, por lei, parentes do presidente da República só podem vir à reeleição. Eduardo não pode mudar de cargo. Agora eu sou deputado federal, eu vou concorrer a... Não pode, apenas a reeleição. Cláudio Dantas sabe isso. Isso aqui é impossível. É impossível. Teria que mudar a lei eleitoral. Não é questão só do Valdemar aceitar. O que o Cláudio Dantas merece? Aqui, ó. Perfeito. Delírio jornalístico.
selo de delírio jornalístico. Não tem o que falar. Tá delirando. Delirando. O mesmo grupo que inventou o factoide, né, das mensagens do WhatsApp. E só para fechar aqui o negócio de Bolsonaro, a gente vinha falando que o Ricardo Salles ia sair como candidato. Todo mundo vem apostando que seria candidato a deputado federal. E agora pela manhã, 6h50 da manhã, o Salles pegou aí, mas foi pegar muita gente de surpresa. Ele posta, ele não faz nenhum comentário, uma matéria do Estadão, que fala o seguinte, ó, juntos, Ricardo Salles deve mesmo ser o candidato de Bolsonaro ao Senado por São Paulo. O ex-ministro aguarda o presidente definir seu partido. Candidato ao Senado por São Paulo. Não sei se o Salles está demonstrando interesse, está jogando o nome dele no ventilador, vê aí a reação da população, se o pessoal apoiaria ou não apoiaria o nome dele para senador, mas está aí. Ricardo Salles, Senado por São Paulo. E ele disse que vai seguir Bolsonaro partido. Pelo menos é a parte que ele fez questão de dar destaque aí da coluna do Estadão. Avançando aqui nos presidenciáveis, o de Ciro Gomes aqui, o que a gente tem para falar hoje é coisa bem rápida, é isso daqui. Olha quem tá na live com o Ciro Gomes. Primeiro, o Ciro Gomes está investindo bastante na campanha, né? João Santana, peso de ouro, se não me engano são mais de 250 mil reais por mês aí de pagamentos, né, para fazer esse trabalho. E olha quem tá aí, né, mantendo conversinhas com o Ciro Gomes. A gloriosa Priscila Cruz, uma das meninas dos olhos do Lema. Ela que está à frente aí do Todos pela Educação, uma crítica ferrenha do MEC, do trabalho que o Nadalim desempenha. É isso daí que o Ciro Gomes está tentando se alinhar. Então você conhecer alguém, sabe, que apoia o Ciro Gomes e tudo mais, e que vai que a pessoa tem um lapso de consciência para entender o trabalho bem feito que o MEC vem fazendo, você fala aqui, ó, é isso daqui que o Ciro Gomes está se alinhando. O time Lema. Time Lema. Vai ser tablet para todo mundo. E aí, já mudando para Sérgio Moro, veja só. A gente já sabia, falamos 1000 vezes, né? Acho que todo mundo realmente sabia, mas é bom quando as coisas se confirmam. MBL, Danilo Gentili, Luciano Ayan, Nando Moura, todo esse pessoal iria apoiar o Sérgio Moro, a gente já sabia. E o Nando Moura veio ontem nas redes e falou o seguinte, ó. O Moro ainda não marcou uma data para ser entrevistado por mim. Ainda. Mas quando ele vier, no dia seguinte vai ter chargista fragaçado, sem criatividade, blá, 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 blá. Ou seja, só tá esperando a horinha certa de começar as lives no YouTube, aqui, aquilo outro, para falar para o Brasil. Demonstrar, né? Nossa, combater a corrupção, Bolsonaro vendido e tudo mais. O barquinho do Sérgio Moro, né? Tá aí já em campo. Olha isso daqui, né? O malabarismo mental do Diogo Mainardi. Malabarismo mental. Exclusivo. A oferta da União Brasil a Sérgio Moro. Exclusivo. Ou seja, só eles sabem. Por quê? Porque eles são os principais assessores de comunicação do Moro. O Moro deve ter pedido para soltar a matéria, ou o Diogo Mainardi acha que vale a pena soltar a matéria, vai ajudar a campanha do Moro. E o Renato fala o seguinte, ó. Visando aos próprios interesses, o mamateiro já está promovendo um mercado paralelo com a candidatura do Moro. Aliás, eles acabaram de alterar a terminologia centrão para nomes de peso. Quando a gente está falando de apoiadores, né? Apoiadores nas redes sociais do Moro são ativistas, do PT também. Quando uma pessoa comum apoia Bolsonaro, é miliciano digital, é gabinete do ódio. Quando um político apoia Bolsonaro, é centrão. Quando o mesmo político apoia Sérgio Moro, nomes de peso. Percebeu o malabarismo? Só que olha que interessante, vamos ver a matéria. É quase nada, como os cerca de 60 milhões que o Podemos terá para a campanha. Em entrevista ao Papo Antagonista, o senador Aurélio Visto, um dos entusiastas da filiação de Moro, disse que o partido está preparado. Blá, 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 blá. No meio político, porém, há consenso de que esse preparo só existe na cabeça dos dirigentes do Podemos, que o partido não tem suporte para manter os já escassos acordos estaduais e que as eleições de 2022 serão bem mais caras que o pleito de 2018. Olha a maldade do Mainardi, o mamateiro 8 milhões, que adora contratos milionários. Ele já está falando, ó, as eleições vão ser mais caras. Ele está criticando o Podemos, que acha que não está se movimentando, não quer se encontrar com outras pessoas. Olha que a turminha do Moro está planejando. Sem dinheiro, nem estrutura, fica difícil convencer outros nomes de peso.
Ou seja, você precisa de dinheiro. Dinheiro da política e do mercado a embarcarem no projeto. Esses argumentos têm sido apresentados a Moro de forma recorrente por diferentes interlocutores, inclusive caciques de outros partidos como Assemineto, Antônio Rueda, articuladores da União Brasil, né? Nomes de peso. Não é ninguém do Centrão. Há 2 semanas, Rueda convidou Moro e Renata a ir sua casa no Lago Sul. Disse que tinha interesse em apoiar o ex-juiz, desde que ele se filiasse à União, e abriu as contas. Olha o final agora. Com a bancada de 80 parlamentares, a nova legenda teria mais de 600 milhões para impulsionar a campanha de Moro, além de mais de uma dezena de palanques estaduais já consolidados. E olha o final, uma comunicação profissional. Aí eu pergunto, conhecendo o mamateiro, 8 milhões. Será que ele está interessado aí em dar uma mordidinha nos 600 milhões do União Brasil? Já não está empurrando o Moro? Vai lá, Moro, vai lá, traz pra gente. Aqui, né, você sabe que nós somos profissionais da comunicação. Eu, Diogo Mainardi, Mário Sabino, Cláudio Dantas, Diego Amorim, profissionais. O antagonista, cara, os maiores profissionais do Brasil. Olha a maldade, né? Já solta a matéria para tentar falar, não, vamos botar a mão nesse dinheiro. E não para por aí. Falei para vocês que Moro ontem protagonizou uma fala histórica. A gente já comentou várias vezes. O Moro nunca critica o PT. Nunca. O PT ele criticou. O Lula ainda não. Matéria da Folha de São Paulo. PT culpa Moro por problemas na Petrobras e quer atrelar ex-juiz à alta no combustível. O Moro postou essa imagem e fala o seguinte: a Petrobras foi saqueada durante o governo do PT com bilhões de dólares em prejuízo. A empresa quase quebrou. Transformar bandidos em heróis e atribuir a culpa a quem combateu o crime é estratégia para se alterar a verdade e inverter valores. Não vão enganar o povo brasileiro. Quem poderia imaginar o Moro criticando o PT? E o Renato fala o seguinte: Ascondo Moro disse hoje que a Petrobras foi saqueada durante o governo do PT. Vocês acham que o Moro tirou esse texto da cabeça dele? Você acha que o Moro fez essa montagem? Né? Com esse fundo aqui que parece papel reciclado, esse Folha de São Paulo aqui destacado em azul. Não foi o Moro, né? É verdade. Eles só esqueceram de completar a mensagem dizendo que os principais assessores na recuperação de ativos foram e continuam sendo da Álvares e Marçal, da qual Moro foi ou ainda é sócio. A Petrobras quebrou. E quem está aí, né? Desculpa, a Petrobras, o Odebrecht, Forças Empresas, quem está ajudando na recuperação judicial? Álvares e Marçal, que o Moro foi ou era, né? Ou ainda é sócio. E olha só que interessante. Quando o Moro postou isso, logo de manhã eu vi, às 8h26 eu fiz o seguinte comentário. Cara, é um marco histórico. Depois de anos calados, sendo cúmplice e até defendendo, né, a decisão que tornou o Lula elegível, o Moro criticou o PT. É coisa que fica tão escancarada que o Mário Sabino, do antagonista, meio-dia, vem e diz, ó, ao responder ao PT, Sérgio Moro entra no jogo de verdade. Na política brasileira, se você vira outra face, passam-lhe a mão no traseiro e você acaba culpado pelo que não fez de errado, mas pelo que fez de certo. Assumiu. Finalmente, Moro entrou no jogo. Que o Moro nunca fez isso. Nunca. O Moro defendeu, no dia 12 de março, a decisão que tornou o Lula elegível. Tá lá no Twitter dele se ele não apagou, né? Mas a gente tem um print eternizado. E olha só isso daqui, meus amiguinhos. Deixa eu ver se eu dei um zoom. Não dei zoom, não. Não dei zoom, não. Para a torcida, Moro diz: prezada, não estou à venda. Para os amigos, Moro diz: um Brasil justo. Aqui são aquelas perguntas que o Moro vai ter que responder durante as eleições, né? Isso daqui, inicialmente, eu vi que a Bárbara ela tinha compartilhado, depois ela apagou, não sei porquê. E o pessoal ficou chocado. Meu Deus, eu não acredito. Como assim? A empresa na qual Moro será sócio receberá 26 milhões de alvos da Lava Jato. Peraí. Moro cria o problema e ele vai trabalhar na empresa que vende a solução. Ele tem os contratos ali, ó, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lá com os valores dos contratos. 26 milhões aí da Álvares e Marçal. A coisa é tão escabrosa que o TCU chegou a suspender os pagamentos, o Tribunal de Contas da União, porque assim, conflito de interesses, cara, não dá. Esse é o super juiz, né, que combate a corrupção, o bastião da justiça.
E eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que não acompanharam essa história no início do ano. Não acompanharam, não viram se desenrolar, Moro, Novas e Massal. O pessoal também não sabe, né, de Moro e o parecer lá pro Benjamin, que trabalha. O primeiro emprego de Moro foi pro Alfredo Vardi, basicamente o Lehman do Guilherme Boulos, né, o Soros do Guilherme Boulos, mais de 700 mil reais, segundo a empresa noticiou na época. Um cara que também tem envolvimento aí com... Esse daí é muito mais complicado, né? Enfim. E a hipocrisia do Sérgio Moro não para. Ontem, a gente ainda recebe essa matéria aqui da Veja. Podemos vai pagar segurança pessoal para Sérgio Moro. Segurança pessoal. No dia 6 de janeiro do ano passado. Talvez eu pudesse ter me insurgido mais. Desculpa, 6 de julho. Talvez eu pudesse ter me insurgido mais. Diz Moro sobre política de armas de Bolsonaro. E a Anitta resume, né? Bandidos para vocês, segurança para mim. Eu sou a elite, seus pés de chinelo. Moro pode ter, ó, segurança, guarda-chuvas, furadeiras. Você não. Você se esconda debaixo da cama e ligue para a polícia. Cara de pau. Tinha tempo que eu não usava. Cara de pau. A hipocrisia de alguém da esquerda. Mas vamos continuar. Olha isso daqui também, né? A Mônica Machado trouxe essa foto, achei interessante. Ela fala, ó, alguém sabe me dizer que planta é essa? Da camisa do deputado José Nelton, do Podemos. Parece aí uma folhinha que a Ilona Zabó e o Sérgio Moro são a favor da legalização, viu? Os políticos... Nome de peso. Com Moro não é centrão, é nome de peso. Nome de peso, né? Tá bom, vamos nessa. E aí vamos falar do Lulinha. Olha só, Lula protagonizou uns eventos ontem que, rapaz, rindo pra não chorar. A começar aqui, aquela história que envolve o Alckmin, Lula tecendo vários afagos ao Alckmin e mostrando como é que funciona, né? Essa amizade entre tucanos e petistas. Tenho extraordinária relação de respeito com o Alckmin. Fui presidente enquanto ele era governador. Não há nada que aconteceu entre nós que não possa ser reconciliado. Política é como futebol. Você dá uma canelada no cara, ele cai chorando de dor. Mas depois que termina o jogo, eles se encontram, se abraçam, vão tomar uma cerveja e discutir o próximo jogo. Política é assim. Nas divergências, todo mundo joga bruto porque quer ganhar. Ou seja, as brigas entre o PT e o PSDB eram apenas fachada. Que depois da canelada, ai, meu Deus, tá me atacando? Iam por bar juntos, tomar uma. Sempre foram amigos. Governaram, quebraram o país juntos. O Arthur diz, ó, ora, enquanto eles fingem dar canelada na eleição e ser oposição, logo após vão juntos tomar cerveja e dividir o poder, enquanto nossos filhos ficam sem escola decente, sem emprego e o país vira uma nação capturada por essa gente. Não é um jogo de futebol, é a nossa vida. E o Lulinha estava lá na Europa. Ah, meu amigo, agora eu quero ver qual vai ser, né, a narrativa que a imprensa vai tentar falar. Eu acho que a imprensa só vai ignorar. Eu acho que a imprensa só vai ignorar prontamente, vai falar que o Lula se atrapalhou, que foi um agafe e tudo mais, mas escutem só. O Bolsonaro não pensa. O Bolsonaro não pensa. Ele não tem ideia. Ele não entende absolutamente de nada, a não ser de falar bobagem, a não ser de fazer fake news e a não ser de tentar destruir aquilo que nós destruímos. 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 Destruiu, hein, Lula? Destruiu o Brasil, hein? Assumiu, né, publicamente para os europeus. A imprensa, com certeza, ó, silêncio, não pode falar, né? O Lula deslizou, falou demais, deu com a língua nos dentes. Beleza. Aí a gente tá comentando. E tenho certeza aí, pelo que eu vi, várias pessoas na rede social comentando. Com certeza isso daí vai acabar parando no WhatsApp aí de todo mundo. Depois eu mando esse vídeo lá no Telegram para vocês. Antes da gente avançar sobre algumas coisas na Europa especificamente, a gente estava comentando que ontem teríamos manifestações em Cuba a favor da liberdade. E o Lula foi questionado sobre isso e não respondeu.
Questionado sobre repressão a jornalistas em Cuba, Lula critica os Estados Unidos. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Leonardo Coutinho diz, na Europa, o Lula disse não ter entendido uma pergunta da F Notícias sobre a repressão aos seus jornalistas em Cuba. A pergunta foi repetida e solenemente ignorada. Compreensível. Liberdade e o adorado regime cubano não combinam. Na matéria da Veja diz, o ex-presidente foi questionado por uma repórter da agência de notícias espanhola F sobre sua opinião a respeito dos protestos em Cuba e também da recente repressão a jornalistas na ilha caribenha. Aí fala o que aconteceu e tudo mais, e o Lula optou por fazer sua já conhecida defesa do fim do bloqueio dos Estados Unidos à ilha e fez uma crítica sutil ao regime cubano, que tem reprimido com violência as manifestações. Ele disse que os cubanos também sabem que quando tiver protesto, nós temos que conversar para saber o porquê. Por quê? Lula apoia a repressão, a ditadura e o comunismo que está instaurado em Cuba desde a década de 60. É isso que o Lula quer para o Brasil. E essa mesma imprensa que noticiou isso daí, né, finalmente, continua ignorando esse fato. Ele noticia, mas finge que não existe. Porque o Lula é pior que o Bolsonaro. O Bolsonaro é pior que o Lula, né? O Bolsonaro que é o grande monstro. Grande monstro. É porque assim, o Lula vai destruir o Brasil? Vai. Mas vai rolar um dinheirinho para a imprensa, né? Marketing e tudo mais. Assim, tá precisando, né? Um empurrãozinho. Cada dia as pessoas leem mais a Veja, Folha de São Paulo, Estadão. Então não presta. Com Bolsonaro tá ruim. Tá muito ruim. E falando aqui de Cuba, antes de voltar pro Lula. A Nora Gamês Torre diz, implantação massiva de policiais e militares, prisões, atos de repúdio. O governo de Cuba queria que não se repetisse o que aconteceu no dia 11 de julho. Por essa mesma demonstração de força, a oposição acredita que a marcha sobre o 15 de novembro foi uma vitória. O resumo do dia. Foi uma vitória porque olha o tamanho do esforço e do empenho que o governo ditatorial cubano empregou para tentar conter a população. Viram como uma certa vitória. Um dos líderes da população contra o comunismo, você vê, né? Que é o Garcia Aguilera. Ele estava em casa, teve a casa fechada, ficou trancado em casa, né? Prisão do bem da polícia. E o Coutinho diz, primeiro trancam o crítico do regime em casa. Se ele insiste em se manifestar pela janela, os capangas da ditadura a cobrem com a bandeira. Em Cuba é assim, não permitem nem algumas frestas de liberdade. Não tem rede social, não pode sair de casa, e ainda tampa a janela, que é nem pela janela poder reclamar. É isso daqui que o Lulinha defende e o PT também. Brasileiros com bandeiras do PCdoB, MST e o PCO batem bumbo em frente ao consulado de Cuba em São Paulo, defendem o regime contra cubanos que vivem no Brasil, que protestam contra a ditadura e pedem liberdade para seus conterrâneos. Ontem no Brasil esperava aí que os cubanos que moram no Brasil fossem lá na frente do consulado para protestar e apoiar a população. Mas para defender os comunistas, estavam lá, né? MST, PCdoB, PCO. A Zoe, que é cubana, foi lá, filmou a situação e diz, o povo cubano é oprimido até mesmo da democracia. O MTST se apropriou do local da manifestação pacífica dos cubanos por liberdade e agora nos agridem com pedaços de pau. Parabéns, Lula. Parabéns. Isso daí é o que a imprensa está tentando colocar no poder. Ainda sobre poder, esquerda, antes de voltar para a Europa, olha isso daqui. Pela primeira vez, ultradireita, ultra, é quase, não sei, né, desenho japonês, né, aqueles Megazord, né, super robô, ultradireita, chega ao Congresso da Argentina impulsionada por admirador de Trump e Bolsonaro. O Constantino fala o seguinte, a Argentina tem no poder um socialista ligado ao Foro de São Paulo, lulista, que congela preços, abusa do autoritarismo, defende a Venezuela, mas essa velha imprensa jamais chamou o atual governo de ultra-esquerda, nem de extrema esquerda. Nossa mídia é uma piada de mau gosto, com raras exceções. E aí vamos voltar para Lulinha na Europa. Rolou um vídeo aí, né, nas redes sociais, do Lula sendo aplaudido.
pelo Parlamento Europeu. Meu Deus, o Lula, o líder mais respeitado da história do planeta. O deputado aí, José Guimarães, né, colocou até a marca d'água dele. A Gleisi Hoffmann está aí também divulgando. É desta forma que um estadista é reverenciado. Mais uma vez, Lula deu show no Parlamento Europeu. Será que isso realmente aconteceu? Pois, Rômulo Maia, que é um cara de esquerda, tem um canal, tá no YouTube também, já falei dele algumas vezes. Ele daqui a alguns dias é capaz de virar bolsominion, viu? Que ele tá passando do ponto aí. Ele passa o dia aí falando algumas coisas de Sérgio Moro na Paz do Tempo, e ele foi comentar sobre esse caso. Olha só, Lula oficial apadido de pé pelo Parlamento Europeu. Será que isso realmente aconteceu? Bem, aquele evento não era uma sessão do Parlamento Europeu. Foi conferência com tema específico, América Latina, e foi organizado por uma das bancadas da casa, a social-democrata, no Parlamento Europeu. Uma coisa completamente diferente. Foi uma bancada que organizou um evento no Parlamento Europeu. E não para por aí. Tem mais imagens. Você viu. Lula rechaça em Bruxelas, está havendo um discurso de campanha eleitoral. Aí diz o seguinte, ó. Lula está participando em uma jornada sobre América Latina, feita, né, promulgada por um dos grupos social-democratas europeu. Um dos grupos. Tudo, não é o parlamento que está batendo palma para o Lula. É um grupo que resolveu fazer uma conferenciazinha para dar uma lacrada. Você vê, ó. É um evento, tinha um horário para começar, horário para terminar. Isso aqui é tudo os prints do Rômulo, viu? A esquerda mesmo jogando pedra no Lula. Aí você vê ó, a ideologia ó, desse grupo que chamou Lula. Social-democracia, progressistas, organizações aliadas, associadas, né? Internacional Socialista e Aliança Progressista. Ou seja, é um partido da extrema esquerda e de membros ó, é apenas 145 dos 705 membros, ou seja, ainda é a minoria. A minoria lá, né, do Parlamento Europeu. Segundo o PT, o Lula foi... Não. E o Rômulo não parou. Difícil saber para, além da líder da bancada em questão, a mesa, quantos deputados europeus haviam ali de fato no salão e mesmo entre os social-democratas. Isso porque ocorriam ao mesmo tempo várias reuniões oficiais de comissões permanentes do parlamento votando matéria inclusive. Ou seja, esse evento que o Lula estava lá na casa no dia, ontem aí, tinha uma galera. Diversas coisas estavam acontecendo na mesma hora lá da conferência do Lula. Você viu, aconteceu entre as 16h15 e 16h45. E durante o dia ontem, ó, tinha a votação. Aqui, ó, comissão de Cultura e Educação acontecia das 3 às 6 da tarde, lá no Parlamento Europeu. Tem aqui ó, outro, Direito das Mulheres e Igualdade de Gênero, também acontecendo lá. Aqui ele grifou, né? Comitê Especial de Interferência Estrangeira em todos os processos democráticos e na União Europeia, incluindo desinformação. Também estava acontecendo no mesmo horário. Você vê, ó, Subcomitê de Direitos Humanos, Subcomitê de Segurança e Defesa. Então não é que o Lula... Já estava tendo vários eventos no dia. O Lula aparece de supetão. Recebeu uma palma de quem estava passando. Não, o Lula está sendo reverenciado. Baixa a bolinha. Baixa a bolinha, Gleisi Hoffmann. Não está sendo reverenciado por ninguém. Aí por fim você vê, ó, Lula é aplaudido de pé por eurodeputados após discurso no Parlamento Europeu. Não, isso não aconteceu. Não aconteceu. Foi mal, viu? Tá aumentando muito aí. Pura narrativa. Ele termina falando, convenhamos. A viagem de Lula nunca teve propósito de articular internacionalmente o que quer que fosse. É caça de foto, para venda, não fora, mas em casa para a classe média. O que Lula está buscando é isso daqui, ó. Lula viajou, levou o fotógrafo que tirou uma foto das suas coxas saradas para ficar batendo foto, para mostrar para a classe média brasileira. Tentar falar que o Lula não é esse radical, né, que apoia a extrema esquerda, ditaduras ao redor de toda a América Latina, né? Que mandou todo o dinheiro aí do BNDES para fora do Brasil para financiar também obras em ditaduras. Esconder que o Lula, né, não apoia a família, apoia umas coisas assim muito estranhas. É isso daí que o pessoal tá fazendo.
Agora, uma coisa que é inegável, você vê, né? Como a esquerda é organizada, assim, internacionalmente. Como a esquerda consegue ser organizada. Imagina se a direita fosse metade disso. Mas segundo a imprensa, meu Deus, nós temos um gabinete de ódio e desinformação, estamos para destruir a democracia e tudo mais. E vamos começar a falar sobre esse tema, né? Desinformação, fake news, 2022. Olha só o seguinte. Ontem? Foi anteontem? Não, anteontem. Ontem foi... Peraí, ontem foi o quê? Ontem foi segunda, né? Isso, ontem foi segunda. Ontem, porque eu fico perdido na hora dos dias. Anteontem, domingo, a gente teve aí o prêmio de Interlagos, Fórmula 1, o Hamilton venceu. Teve lá um vídeo, passou nas redes sociais com a bandeira do Brasil. E depois surgiu uma imagem, divulgada aí por diversas pessoas nas redes sociais, que o Hamilton estaria apoiando Bolsonaro. Quem conhece o Hamilton sabe que ele é mentira, porque o Hamilton é um cara de esquerda. Ele é contrário a Bolsonaro. Muita gente estava colocando para frente. A Tsuki sabia que era mentira e ela falou o seguinte, ó. Por que a direita é tão carente, meu Deus? Não aguenta ver uma pessoa apoiando o Bolsonaro. Tem lá, é o Bolsonaro! Vem aprender do Brasil, não sei quem. E acaba jogando uma mentira para cima. Por que eu tô falando isso daí? Ó? Ela bota, ó. Lewis Hamilton dá seu apoio aos protestos no Brasil contra Bolsonaro. Diz, meu coração está com você. O cara tá contra Bolsonaro. O cara tá contra. Isso aqui, ó, 1º de junho de 2021, poucos meses atrás. E mesmo assim, a direita jogando a coisa para frente. A Tsuki veio para desmentir, fala, pelo amor de Deus, isso é mentira, não leve isso à frente. Aí ela recebeu o seguinte comentário, apaga, você está estragando tudo. Ela fala, oi, o que é que eu estou estragando? Eu estou falando a verdade, que o Hamilton, ele não apoia Bolsonaro, ele é contrário. Aí, a mesma pessoa responde a Tsuki, a zoeira com o esquerdista. O foco é fazer eles pegar pilha. Todo mundo sabe que o Hamilton é militante, só que é pura salada de fruta a militância dele. KKKKK. Aí a Tsuki fala, até um tempo atrás eu achava isso legal. Mas as coisas acontecem para a gente aprender algo. Estamos numa fase em que tudo, certo ou não, é usado contra nós. Quem quiser continuar agindo assim, de boas, eu tô fora e farei o que a minha consciência alertar. Sabe? Quer colocar pilha, quer mitar nas redes sociais, beleza. Mas tudo que vem sendo feito vem sendo utilizado contra nós. Acho bom pensar nas nossas ações. E o Bolsonaro aparece no final falando o seguinte, ó, esse tipo de piada só é boa quando é óbvio que é piada. Quando todo mundo sabe que é, sei lá, o Lula tá elogiando o Bolsonaro, a gente sabe que é mentira, todo mundo dá risada. Mas muita gente não sabia que era Hamilton, nem o que ele pensava. Eu mesmo sou desse grupo. Pode ser legal para alguns nesse caso, mas esse tipo de coisa só vai dar argumento para quem acredita em gabinete do ódio ou que a CPI das fake news foi boa. Só vai dar argumento. Aí o tempo passou. Tcharam! Estadão! Bolsonaristas inventam até falso elogio de Lewis Hamilton para promover presidente. Aí vem cá, gente. Aí a CPMI das fake news volta. Aí começa a perseguir nas redes sociais. Aí o pessoal reclama, né? Ai, estão me perseguindo. Ai, blá blá blá. Ai, o que estão fazendo comigo? Ai, estão tirando nossa liberdade. Olha tudo o que está acontecendo. Não tem ninguém... Não tem mais ninguém bocó, ninguém besta pra saber o que tá acontecendo. Pra saber que... Esquece, cara. Esquece. Eu parei... Não é. Não é. A realidade é essa. A realidade tá aí, ó. Posta na cara de todo mundo. Tá na cara. Pra todo mundo ver. Tem uma faca aqui. A pessoa quer dar um murro na ponta da faca. Pelo amor de Deus. Mitamos nas redes sociais. O esquerdista ficou nervoso. Tomem a pancada. Tomem a pancada. Tomem a pancada. Vocês que estão aqui de forma recorrente nos vídeos estão cansados de saber que são essas matérias que a imprensa soltam que servem de base para ações político-jurídicas. São essas matérias que vão inflar os autos dos processos, que vão levar a perseguições, censura. Cara. A gente já foi presa. As pessoas não aprendem.
Não aprendem. Não aprendem. Aí tem gente que diz, não, mas é infiltrado. Você viu ali o que a pessoa falou. Vamos botar para a esquerda pegar pilha. Não é infiltrado, não. O pessoal acha que está sendo interessante. Se você abrir aqui, ó, tem 2.500 curtidas. Se você abre essa postagem no Twitter, lê aqui nos tweets com comentário, tem muita ainda da direita dando risada. Risadinha. KKK, pipipipopopô, hahaha, pegou pilha. Obrigado, Estadão. Se não fosse vocês, nunca saberia que era mentira. Tem muita gente que não acompanha a política, que não acompanha a Fórmula 1, não sabe nem quem é o Hamilton. Quando vê isso daqui, fala, rapaz, esses bolsominions todos só fazem mentir, só fazem mentir, só fazem mentir. A direita insiste em dar motivos para sofrer retaliações e perseguições. Pelo amor de Deus, galera. No mesmo âmbito, essa foto aqui rolou ontem nas redes sociais. A foto é essa montagem aqui toda. Com essa fala aqui embaixo, eu apaguei a pessoa. Porque eu não tenho interesse em mostrar quem que tá fazendo a coisa. Eu quero mostrar a ação, o comportamento, sabe? Não é passar o pito em ninguém. The Washington Post. Bolsonaro is the best Brazilian president of all the times and people's love. Gente. Loves, apóstrofo, M, exclamação. Eu não sei nem o que esse M significa. Eu não sei nem o que esse M significa, a M, exclamação. Eu nunca vi essa construção verbal aqui no inglês. Aí, ó, agora petista vai infartar, acorda Brasil. Bolsonaro é o melhor presidente brasileiro de todos os tempos e o povo ama. Isso aqui eu vi, foi tia do Zap. Tia do Zap comum, compartilhando isso daqui. Não foi igual não que tava querendo colocar pilha em esquerdista. Isso aqui foi tia do Zap que realmente acreditou. Gente, isso aqui é claramente uma mentira. As pessoas compartilhando isso daí. 2022 tá aí na porta. Ou, galera, bota a mão na cabeça, para, reflete, sabe? Tenta parar de agir com o fígado e começa a agir com o cérebro. Cara, não vai. Ah, mas aí a gente tá calado, não pode fazer nada, tá. Pessoal, olha aqui um exemplo. Olha isso aqui, um exemplo de uma vitória da direita. Seguindo aí os ritos normais. Quando a imprensa mente, cara, é acionar a imprensa. Leandro Demore tá aí, ó. Eu, Leandro Demore, por ocasião do processinho que tramita perante o Juizado Especial Cível da comarca de Unai, Minas Gerais, promovida por Ludmila Lins Grilo, por força da condenação judicial oriunda do feito em epígrafe, venho através do presente apresentar minha retratação pública, retirando por meio desta todas as acusações feitas por mim, a insigne magistrada, comprometendo-me ainda a não mais fazê-la sob as penas da lei. Sentiu na pele um processinho. Aí, ó. Pessoal, gritar nas redes sociais que a direita está sendo perseguida, que os conservadores estão sendo calados, não vai mudar as coisas. Um processinho muda. Agora, essas mitadinhas são toda a munição que a esquerda quer. Coloca a cabeça no lugar. Pensa. Olha isso daqui. Ainda vai falar mais sobre a questão de desinformação e fake news. Tava reclamando da gasolina. Vou até parar. Ah, o problema é mundial. Olha isso, Jesus. Preços de gasolina no mundo. A imprensa bate. Mas vez ou outra acaba que alguém acorda. Quando um cara desse aí fala, né? Terceira via, apoiador do Moro. A galera falou, ó. Devagarzinho, né? A verdade vem vindo à tona. O nosso papel é trazer a verdade e a informação e converter votos. Às vezes eu tento fazer alguma movimentação política nas redes sociais também. A Elisa tá ali, ó, choque de realidade. A inflação atingiu o mundo todo e até onde sabemos, Bolsonaro não é o presidente mundial, né? A inflação é uma adaga apontada para a presidência de Joe Biden. Inflação nos Estados Unidos? Bom, certeza que a culpa não é do BD. Mas do Bolsonaro, né? O presidente do mundo. Bolsonaro é culpado por tudo. Olha isso daqui. Protrilhos evitará milhões de toneladas de gás carbônico sejam lançados na atmosfera. Isso daí é pauta ambiental, né? Pessoal que fala em climate change. Privatizações no saneamento. Milhares de toneladas de esgoto deixarão de ser lançados em rios e mares. O meio ambiente, né? Preservando nossos rios e mares. BR do Mar, modal de menor consumo de combustível fóssil.
Pô, também está ajudando o meio ambiente. E o Amazônia Azul se pergunta, quem está fazendo a maior política ambiental do mundo? Isso daqui são assuntos que as pessoas não comentam muito. A gente comentou sobre ontem, coisas que envolvem aí a BR do Mar, mostrando o interesse da imprensa, comentamos sobre o diesel, né? O que eles estão querendo fazer, não pode abaixar imposto. A gente falou muito do marco do saneamento, mas são assuntos que estão sendo deixados de lado pela direita. Na verdade, assim, parte da direita está deixando vários assuntos de lado, inclusive a esquerda, e só se debruçam sobre críticas construtivas. Você percebe, a gente vem comentando sobre esse tema. Eu percebo que vários de vocês estão nas redes sociais, já sacaram que tem algumas pessoas, alguns ex-políticos, ex-membros do governo, influenciadores que, assim, né, estão um pouquinho ácido esses tempos, né? Os super conservadores. E aí o Carlos Bolsonaro, mais uma vez aí, desceu no parquinho distribuindo cascudo e um monte de gente. E ele fala o seguinte, ó. Os voluntários do bandido traíra nem valem atenção, pois qualquer um sabe o que eles querem. O pessoal da crítica construtiva, 24 horas por dia sem olhar para o lado, faz o que quiserem. Só que quando tudo fica pior, ainda, né? Não adianta reclamar no Twitter. Um abração a todos. E ele complementa falando: ignorar o cenário nacional e mundial e triturar um só não é muito inteligente. Falo por mim, pois as coisas ficarão pior para os paladinos do que para quem acham que ficará. Termino dizendo que o mundo vai muito além de rede social e tem anjinho achando que o Twitter é o universo. Qual o grande problema do Twitter? Porque eu me debruço tanto tempo no Twitter. É onde as coisas acontecem. A política acontece primeiro lá, depois vai para o YouTube, depois vai para o Facebook, depois vai para... Começa lá. É sempre no Twitter. Todas as grandes confusões, as hashtags, tudo começa no Twitter. É lá. A forma como a plataforma foi feita. Tudo começa por lá. Pelo danado do Twitter. E tem uma galera que torce, né? O voto Lula, que vai votar nulo, que Bolsonaro é um traidor. Eu não sei, eles acham que quando ficar pior, só vai ficar pior para quem? Para os outros? Para ele não vai piorar nada. Ainda nesse âmbito, Bolsonaro tá na Europa. Tá lá em Dubai, na verdade, né? Começou em Dubai. Aí o Luiz fala o seguinte, ó, deixa eu ver se eu entendi. Um pessoal tá atacando o Nicolas por causa de uma viagem que ele fez no feriado com o dinheiro do salário dele. E ele não tá falando da esquerda. Ok. Esse pessoal sabe onde o Kim Kataguiri e o Freixo estão e com qual dinheiro? Eles falaram algo do Lula na Europa? É só uma pergunta. Esse pessoal não é da esquerda. E o Carluxo responde, óbvio que não. Ex-turma da crítica construtiva. Que já deu no saco. Já cansou. Já cansou. Cansou. Tá lá Bolsonaro em Dubai, ó. Muito bem. Dica-se de passagem. A imprensa fala que o cara tá derretendo, ó, cercado de pessoas, sempre batendo foto por onde quer que ele passa. E aí a gente vai falando das redes sociais, porque eu tô batendo também nessa tecla nos últimos dias. Eu vou falando, gente, a esquerda tá crescendo, a esquerda tá crescendo. Tem uma parte das pessoas que, além de criticarem, elas acabam por desmotivar outras pessoas. Comigo não tem desmotivação, né? Todo dia de manhã a gente tá aqui. Todo dia de manhã, meu amigo, a gente tá aqui. Aí faltou luz. A gente gravou do carro. Vai ter o vídeo do dia. Chuva, faça... A não ser que, sei lá, eu esteja no hospital, ainda assim a gente tenta dar um jeito. Queda de interações nas redes de Bolsonaro é vista por investigadores como resultado de inquéritos. Não só sobre os inquéritos, né? Mas as coisas que estão acontecendo. O grande fato é, as redes sociais da direita estão reduzindo as interações. Ah, o algoritmo é isso, aquilo. Gente, não é só isso não. Várias pessoas vêm se sentindo desmotivadas pelas coisas que vêm acontecendo nas redes sociais. Ah, aquelas coisinhas aqui, acolá. Ah, e não pode criticar? É para parar de criticar? Não, não é isso. A turminha da crítica construtiva não é que é ser uma crítica. Dormem e acordam, só fala do problema de Bolsonaro. Sabe Nando Moura? Que você não vê Nando Moura defendendo o comunismo, não vê Nando Moura defendendo aí várias pautas da esquerda, mas que todo vídeo do cara é só criticando o Bolsonaro. Pronto, viraram Nando Moura. Nando Mourizaram. Lira diz a aliados que não vai pautar a pele das fake news em 2021. Lira tem dito a pessoas próximas que não pretende mexer em um vespeiro em 2021. Não sei se eu vejo isso daqui com bons olhos ou se eu vejo com maus olhos. Não sei se isso é bom. Às vezes, se votar agora, no final do ano, a proposta não avança e derruba.
Às vezes, se esperar para o ano que vem, a esquerda consegue se juntar, sabe, formar maioria e votar para aprovar. Ou às vezes, se votar agora, essa matéria pode avançar. E se deixar para votar no que vem, o pessoal pode se juntar, dar uma alinhada e derrubar essa maluquice. A única coisa que eu sei é que tinha uma turma que era extremamente preocupada com a liberdade nas redes sociais, o direito ao anonimato, que isso, e que lutava contra a CPMI das fake news, e tá calado sobre isso. É um tema que eu não vejo mais a direita comentando, eu sempre faço questão. Eu não abro mão da nossa liberdade nas redes sociais. Até as pessoas que me atacam, acham que elas têm que ser livres. Usa do anonimato, pode continuar, é anônimo. Eu defendo o anonimato, eu defendo o certo pelo certo. E olha isso daqui, o que eu falei pra vocês. Isso daqui me preocupa de verdade. Eduardo encontrou Bannon, preso hoje em eventos sobre eleições. Você vê como a imprensa, de forma recorrente, tenta enfiar goela abaixo essa narrativa que a família Bolsonaro, em especial Eduardo, vem mantendo contatos com Steve Bannon para desestabilizar as eleições brasileiras em 2022, utilizando aí, né, até disparos em massas vindo de fora do país. Eduardo se encontrou em agosto deste ano com o extremista e aliado de Trump, o Steve Bannon, em um evento onde os dois trataram sobre as próximas eleições brasileiras. Bannon, que é investigado por participar do planejamento da invasão do Congresso, se entregou hoje. Investigado, né? Estão tentando falar que é culpa dele. Na ocasião que Eduardo e Bannon se encontraram, olha o que eu destaquei. Eduardo disse que teria que pôr a mão na massa para as eleições de 2022. O tema do evento que os dois estavam era fraude eleitoral, organizado pelo empresário trumpista Mike Lindell. A gente vem vendo essa narrativa sendo construída dia a dia, dia a dia, dia a dia. Cada vez mais. A gente sabe da realidade que o Brasil vive. Não pode dar pano pra manga, não pode dar mole, não pode ficar de conversinha mole, sabe? Ah, não pega nada. Gente, a gente não tá mais em 2018. Não tá mais em 2018. Não tá mais. As coisas mudaram. Tem que se adaptar à nova realidade. Não é ficar calado. Não é cruzar os braços. Não é falar assim, Senhor, baixar a cabeça e fingir que nada tá acontecendo e que tá tudo normal. Não. Mas pensar. Refletir bastante. Eu não vou falar isso aqui. Eduardo Paes fez um post e apagou, falando que a Áustria promoveu um fecha tudo só para quem não tomou. Se você não tomou, tem que ficar em casa trancado. Ele fala, eita, já pensou? Tá felizão, né? Doido para fazer isso no Rio de Janeiro, trancar todo mundo que não tomou. Olha o Papai. Aí traz a matéria falando que a partir de 1º de outubro, para entrar no Vaticano, é preciso do passaporte. Só que você lê a matéria e diz, ó, se você fizer ou o passaporte ou a realização de um teste molecular ou antígeno rápido, ou seja, se apresentar o teste, também entra. Fake news do Eduardo Paes. Tá todo mundo falando do carnaval. A Fiocruz está alertando, ó, essa onda aí vai afetar o Brasil, essa onda na Europa e na Ásia, ó. O pessoal falando do carnaval. Ao redor do mundo, né? O arco-íris. O arco-íris pode ter aglomeração e ninguém fala nada. Aqui é Dória lacrando, eu vou falar do Dória. Eu quero falar isso daqui. Por que a esquerda está batendo tanto na tecla do carnaval? Eu vou te falar, vai ficar bem simples. Eu vou te falar, isso vai acontecer porque eu não acho que é algo que a gente pode parar. E tem a ver com isso daqui, ó. No Rio de Janeiro vai ter um festival sem shows aí em janeiro. Mas vou falar do carnaval. A esquerda nunca conseguiu colocar pessoas na rua para as manifestações. O carnaval tem milhões de pessoas, milhões de foliões. Todos esses artistas de esquerda, vocês vão ver vários eventos de alguém puxando um ele não, um fora Bolsonaro, e vão gravar. Vão gravar tudo para usar nas campanhas eleitorais, para mostrar que existe uma massa, uma multidão de pessoas contra o governo, quando na verdade são milhões de pessoas que estão na rua lá, né, no pega-pega do carnaval. Eles vão utilizar o carnaval como pura campanha eleitoral. Pura campanha, pré-campanha. Só para desgastar o governo, com o apoio dos artistas. Anota, e vamos ver se não vai acontecer no que vem. Por hoje ficamos aqui. Tem hora do strike mais tarde. Segue nas minhas redes, compartilha esse vídeo. Se você apoia meu trabalho,
se torne membro do canal ou se filie lá no Patreon e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!